Antes de tudo, eu gostaria de explicar que minha voz não está muito boa, nem minha garganta, então eu tive que baixar um sintetizador para poder fazer uma explicação de modo mais satisfatório. Olá, neste vídeo eu mostrarei como eu fiz o jogo da velha em C. Primeiramente, eu defini as bibliotecas padrão, stdio.h e stdlib.h. Em seguida, defini a variável charTab, que depende do vetor casas2 de 9 posições. E coloquei alguns printf para a visualização do tabuleiro. Na função main, define algumas variáveis que utilizarei. O vetor char casas de 9 posições, o vetor resp, que será a resposta da pergunta de sim ou não. Logo após, defini as variáveis int que servirão para mostrar o placar. Inicialmente, companheiro 1, companheiro 2 e empate são 0. Abaixo, quant jogadas está em branco, jogada inicialmente e1 e turno inicialmente é 0. A variável i servirá para substituir os números do tabuleiro por espaços em branco. O jogo se passa dentro de laço de repetição do while. Dentro desse do while principal, há um do while secundário. Quant jogadas agora foi definida como 1. Usei um for para substituir os números pela variável i, que serão espaços em branco. Agora, dentro desse do while secundário, é onde se passará o jogo em si. Chamei o vetor tab, substituindo pela variável casas, que agora está em branco. Ou seja, o programa vai repetir o tabuleiro enquanto uma determinada condição, que está no fim do código, for verdadeira. Em seguida, vem o if que mostra o printf com mensagem inválida. A condição é que a variável jogada, que inicialmente foi definida como 1, tem que ser mudada para 0. Agora vem o printf inicial, companheiro, indique uma casa para marcar de 1 a 9. Agora vem um conjunto de if-elses. Se o resto da divisão por 2 da variável turno for 0, a jogada é do companheiro 1. Se não for verdade, então a jogada é do companheiro 2. Com o scanf a seguir, é onde os jogadores indicarão qual a numeração da casa a ser marcada. O if e o if-else a seguir vão entrar na condição de jogada inválida. Se o número indicado pelos jogadores, ou seja, a variável jogada, for menor que 1 ou maior que 9, a variável jogada vai ser mudada para 0 e será exibida a mensagem jogada inválida. Se a variável casas na posição jogada -1 for diferente de um espaço em branco, ou seja, quando um dos jogadores apertar uma casa que já esteja ocupada, a variável jogada passará a ser 0 e a jogada será inválida. Agora vem a condição verdadeira. Se o resto da divisão por 2 da variável turno for 0 e as condições anteriores não forem entendidas, as condições de jogada inválida, a casa indicada será substituída por um x. Se o resto dessa divisão for diferente de 0, a casa será substituída por bola. Logo após isso, a variável quant jogadas e a variável turno serão acrescidas de 1. Em seguida, fiz um conjunto de ifs que indicam as condições que têm que ser satisfeitas para que ocorra uma vitória. São 3 condições para a linha, 3 condições para a coluna e 2 para as diagonais. No primeiro bloco de ifs, se alguma dessas 8 condições do vetor casas for satisfeita, alguma das linhas ou alguma das colunas ou alguma das diagonais contendo 3x, a variável quant jogada será mudada para 13 e entrará numa condição posterior que indicará que o jogador x foi o vencedor. O mesmo foi feito para o jogador bola. A diferença é que a variável quant jogadas vai ser mudada para 12. Após isso, tem o while do while secundário, que é onde se passa o jogo em si. A condição desse laço de repetição é que a variável quant jogadas tem que ser menor ou igual a 9, obviamente, a quantidade de casas disponíveis em um jogo da velha. Agora tem 3 ifs, que servirão para indicar o resultado da partida.
Se a variável quant jogadas for 10, vai ser exibida a mensagem de empate e a variável empate vai ser acrescida de 1 no placar geral. O segundo if é que se a variável quant jogadas for 13, aparecerá a mensagem que o companheiro 1 venceu e a variável companheiro 1 será aumentada de 1 no placar. O terceiro if é para o companheiro 2. Se a variável quant jogadas for 12, companheiro 2 venceu e será acrescida de uma sua variável. Abaixo disso, coloquei os printfs do placar, informando quantos pontos os companheiros têm e quantos jogos terminaram empatados. Em seguida, tem-se um printf a pergunta: deseja jogar novamente? E depois vem um scanf da variável resp. E finalmente, com o fechamento da chave, tem-se o while do laço de repetição principal, ou do principal. A condição para que o jogo ocorra novamente, e todo o código que esteja dentro das chaves deste do principal, é que a variável resp seja uma letra S. Eu deixei de modo que a resposta pode ser tanto um S maiúsculo quanto um S minúsculo. Se o S não for digitado pelo usuário, a condição não será verdadeira e terminará o laço de repetição onde se passa o jogo. Após isso, deixei um if para que se a variável resp seja um N maiúsculo ou minúsculo, o programa exibirá a mensagem: fim de jogo, obrigado por jogar.